Muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos para o nosso último culto deste ano de 2020. Eu estou muito bem acompanhado, nosso querido reverendo Gerson, e certamente muito bem acompanhado pelas famílias da igreja que, juntamente conosco agora, irão prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito boa noite, reverendo Gerson. Boa noite, reverendo Paulo. Que alegria vê-lo e alegria estar com os irmãos. A alegria só seria completa se a gente tivesse presencialmente. Mas, graças a Deus, estamos bem e vamos adorar ao Senhor neste último culto de 2020. Adoramos a Deus, o Senhor da história. Convite à adoração, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 40, entre os versículos 28 e 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Convido a todos a um momento de oração, de adoração. Peço que me acompanhem, fechando os olhos, curvando as suas frontes. Vamos buscar a Deus em oração nesta hora. Oremos. Nosso Deus e Rei, nós sempre anunciaremos a tua grandeza e para sempre seremos gratos a ti. Todos os dias te agradeceremos e te louvaremos de todo o nosso coração e para todo sempre. Tu és grande e mereces todo o nosso louvor. Nós não podemos sequer compreender a tua grandeza. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e o teu povo será grato a ti para sempre. Todos falarão da tua glória e do teu reino e contarão a respeito do teu poder. O teu reino é um reino eterno e tu és rei para sempre. Neste último culto do ano de 2020, o teu povo reunido te adora, ó Deus, e clamamos para que todos os atos deste culto honrem e bendigam o teu santo nome, reflitam a nossa gratidão e falem do teu grande poder sobre nós. Que seja um momento ímpar de encontro entre o teu povo e a tua glória entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. E com muita alegria, nós vamos cantar juntamente com o nosso grupo de louvor uma canção de adoração ao nosso Deus, Deus Supremo. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus, do fraco coração, a mais forte canção. O teu povo te exalta e te louva, Deus, hoje e eterno.
mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos. Nós olhamos para o passado e reconhecemos nossos pecados. Este é o momento da nossa vida em que nós costumamos, de fato, olhar para o passado. Vamos confessar os nossos pecados a Deus e suplicar perdão. E para este momento de confissão, nós fazemos a leitura de um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10º, versículo 43, que diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Inspirados por esse texto, nós vamos acompanhar o cântico e vamos refletir sobre os nossos pecados e pedir perdão a Deus. O GTI da nossa igreja estará entoando Eu Me Rendo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Leva
Convidamos a todos para esta oração de confissão. Senhor Deus, nosso eterno Pai, quando vivemos os últimos instantes deste ano de 2020, nós fazemos uma retrospectiva daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, daquilo que deixamos de fazer. E nós reconhecemos que nem sempre nós obedecemos à Tua vontade e vivemos de acordo com os Teus preceitos. Suplicamos a Tua misericórdia e o perdão para os nossos pecados. Purifica-nos de toda a maldade. Que nós sintamos agora o Teu perdão e Te louvemos com alegria. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos a declaração de perdão que vem do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Irmãos e irmãs, porque estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E com alegria, porque nós somos novas criaturas, vamos ofertar a Deus a nossa própria vida. Vamos trazer também a nossa oferenda ao Senhor. E nós vamos participar deste momento do culto, ouvindo o coral da nossa igreja, João Sebastião Bach, entoando o hino Digno é o Cordeiro. Consagremos-nos ao Senhor. Nós recebemos inspiração para o ano novo, para o ano todo, através da palavra de Deus. E nós vamos agora orar mais uma vez, consagrando a Deus as nossas oferendas e também suplicando a iluminação do Espírito Santo para a leitura e a proclamação da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós desejamos entrar no novo ano, oferecendo-nos a Ti, neste encerramento de um ano muito atribulado. Nós Te pertencemos, nós nos entregamos nas Tuas mãos e apresentamos também a Ti as nossas oferendas,
que elas sejam usadas com sabedoria, de acordo com a tua vontade, para a promoção do teu reino. E abençoa-nos, ó Deus, na leitura e na reflexão sobre o texto da tua palavra. Que o teu Espírito fale profundamente às nossas mentes e aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, nós vamos agora proceder à leitura do texto bíblico no qual nós iremos meditar nesta hora. Nós escolhemos para a nossa meditação um texto que está registrado na segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto, no capítulo 12. Eu vou repetir, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura de 2 textos nesse capítulo. Primeiramente, os versículos 1º e 2º, e depois do versículo 7º ao 10º. Para que todos possam acompanhar, não precisam abrir a Bíblia em casa, o nosso irmão presbítero Carlos está disponibilizando na tela o texto que nós vamos ler. Diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Não sei se isso aconteceu de fato, ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. E ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, de boa vontade, eu me sinto muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Nestes últimos dias de 2020, com certeza, todos nós já dissemos várias vezes para as pessoas com as quais convivemos e as quais amamos, nós dissemos a elas: Feliz Natal, antes do Natal. E agora, Feliz Ano Novo, antes do Ano Novo. Isso acontece em todos os finais de ano. Esse é um período em que nós manifestamos o que desejamos a todos aqueles que nos cercam. E se os irmãos e as irmãs me permitem, eu também quero manifestar o que desejo a todos para o próximo ano. Por favor, não se espantem, não fiquem magoados comigo, mas eu desejo que todos os irmãos e todas as irmãs sejam mais fracos em 2021. Ninguém ouviu mal, não.
O que eu realmente desejo é que os irmãos e as irmãs sejam mais fracos em 2021. E antes que alguém me expulse da sua sala, eu peço um pequeno tempo para explicar esse desejo que eu estou manifestando. E para explicar esse meu desejo, eu convido a todos para um rápido exame do texto bíblico que Paulo escreveu na sua segunda carta aos cristãos de Corinto. E a primeira coisa que eu destaco encontra-se no primeiro versículo lido. Diz assim: se é necessário que eu me glorie. Na nova tradução da linguagem de hoje, a tradução é a seguinte: se eu preciso me gabar de mim mesmo. Parece que Paulo começou mal esse texto. Ele está dizendo que se gloriava. Ele está afirmando que se gabava. Numa linguagem mais popular, Paulo estava contando vantagem. Estava sendo arrogante, pretensioso, convencido. Achava-se melhor do que os outros. Aliás, os cristãos de Corinto falavam mal de Paulo. Dizia que ele parecia manso e bondoso, mas que, na verdade, ele era ousado e atrevido. Eu não estou inventando nada disso, não. Tudo isso está registrado no primeiro versículo do 10º capítulo dessa segunda carta aos cristãos de Corinto. Então, será que os coríntios estavam certos a respeito de Paulo? Será que o apóstolo, para usar uma expressão antiga, será que o apóstolo era um gabola? Será que era uma pessoa vaidosa, cheia de si, achava-se melhor do que os outros? Não vamos responder apressadamente. Continuemos a ler o texto bíblico e vejamos a respeito do que Paulo se gabava. E ele diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Paulo é muito claro. Ele se vangloriava das visões e das revelações que Deus lhe tinha dado. E no texto, às vezes, parece que Paulo está se referindo a uma outra pessoa. Ele afirma, por exemplo, que conhecia um cristão que tinha sido arrebatado até o mais alto dos céus. E ele diz que essa pessoa tinha sido até levada ao paraíso. Mas, na verdade, Paulo estava mesmo falando da sua própria pessoa. Antes de começar a falar desse homem que ele conhecia, dessa pessoa que tinha sido arrebatada, antes disso, Paulo declarou que estava se referindo a visões e a revelações que o Senhor lhe dera. Portanto, Paulo se gloriava dos privilégios especiais que recebera de Deus. Paulo se gabava das visões que tinha tido. Paulo se gloriava das revelações que lhe foram concedidas por Deus. Mas então era isso mesmo? Paulo seria um fanfarrão que não perdia oportunidade para contar vantagens? Será que Paulo não passava de um grande convencido? É preciso tomar muito cuidado e é preciso ter calma no estudo da Bíblia. Tudo isso que nós dissemos até aqui é somente
uma parte do texto bíblico que nós lemos. Mas nós não podemos parar por aqui. Nós temos de seguir adiante. E depois de se gloriar, de se gabar, Paulo também escreveu dizendo: para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. E essa doença veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Não era só de visões e de revelações que Paulo vivia. Visões e revelações eram somente uma parte da sua vida. Mas havia um outro lado. Paulo também era uma pessoa doente, padecia de uma enfermidade. E não era uma gripezinha qualquer, não. Era uma doença dolorosa. Era semelhante a um espinho machucando o seu corpo. E era como se o próprio diabo estivesse lhe dando bofetadas. E Paulo sofreu com essa enfermidade. E ele clamou ao Senhor. E ele orou repetidamente 3 vezes, rogando que Deus o curasse. No entanto, Deus não o curou. Exatamente isso. Deus não acabou com a doença de Paulo. Deus não fez aquele milagre que Paulo estava pedindo. Paulo nunca foi restabelecido. Aí a gente pergunta, né? Mas então é assim mesmo? Deus não ouve as orações? Deus não ouvia as orações de Paulo? Deus fica surdo às súplicas humanas? Espera lá. Não é bem assim, não. Deus ouviu as orações de Paulo. E Deus respondeu às orações do apóstolo. Mas o que acontece é que a resposta de Deus não foi a resposta que Paulo queria. A resposta de Deus foi diferente da resposta que Paulo esperava. Deus lhe respondeu dizendo assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Foi essa a resposta que Deus deu para Paulo. A minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa na sua vida. Em outras palavras, irmãos e irmãs, Deus não deu a cura para Paulo. Mas Deus lhe deu muito mais do que a cura para uma doença. Deus lhe concedeu a sua maravilhosa graça em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E ainda mais, Deus declarou a Paulo que ele não precisava de mais nada, somente a graça lhe bastava, somente a graça lhe era suficiente. Mas e daí? Como foi que Paulo respondeu à palavra de Deus? Como foi que Paulo se portou diante do que Deus lhe dizia? Meus irmãos e minhas irmãs, diante da resposta de Deus, Paulo não insistiu, não. Diante da resposta divina, Paulo não tentou obrigar Deus a realizar a sua vontade. Paulo não tinha o direito e não se sentia no direito de exigir ou de determinar coisas para Deus. Na verdade, ele aceitou a resposta de Deus para a sua vida. Ele se curvou diante da soberania de Deus. Não foi curado, mas viveu debaixo da graça.
continuou doente, mas suportou a doença com a graça de Deus. E foi assim que Paulo aprendeu uma das mais importantes lições da sua vida. Ele disse assim: de boa vontade, eu me sinto feliz em me gloriar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Deus esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Foi isso que Paulo aprendeu. Paulo aprendeu a ser feliz nas suas fraquezas. E era exatamente porque ele se sentia fraco que Paulo se colocava na dependência de Deus. Por se sentir totalmente incapaz diante dos desafios da vida, Paulo contava com a força de Cristo. Vou terminar. Comecei dizendo que eu desejo a todos os irmãos e a todas as irmãs que se sintam mais fracos em 2021. Eu penso que agora está tudo explicado, não é? Desejo que todos nós nos sintamos mais fracos, para que experimentemos muito mais a graça de Deus em nossa vida. Quando nós estamos fracos, a graça de Deus nos fortalece. Por isso, que sejamos mais fracos em 2021, para que tenhamos a força de Cristo em nossa vida. Somente sendo fracos, seremos fortes pela graça de Deus. Amém. Eu convido a todos para cantarmos juntos o hino Amazing Grace, a graça de Deus maravilhosa em nossa vida. Louvemos ao Senhor. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu
Em resposta à palavra de Deus, dedicamo-nos ao Senhor. Inspirados pela proclamação da palavra, façamos juntos agora a nossa afirmação de fé, que tem como base o conhecido credo na linguagem de hoje. Eu convido a todos a me acompanharem na recitação deste credo. O credo estará projetado na tela do seu dispositivo e vamos todos com muita convicção, como diz respeito a esse momento. Então, juntos fazemos a nossa afirmação de fé. Todos. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e a orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Amém. E agora eu convido a todos para uma oração de consagração. Momento do culto bastante oportuno para essa oração, porque nós estamos caminhando para o encerramento deste que, então, foi o último culto do ano de 2020. Um ano com muitos desafios, é verdade. Um ano em que tivemos e estamos vivendo a experiência de ser uma igreja virtual, e esse último culto assim está sendo realizado, de modo virtual. Mas o Espírito que está em nós e sobre nós é o Espírito que move, que dá força e vida à igreja, o Espírito do Cristo ressurreto, de força, poder, de vida sempre nova e eterna, e nesse Espírito, unidos em plena comunhão com o Senhor. Agora, convido a você que coloque o seu coração e a sua alma nesta oração em nome do Senhor Jesus. Será então a nossa última oração como igreja neste ano de 2020. É certo que ao final ainda iremos ter a oração do Pai Nosso, mas essa oração, de fato, como consagração, é a última oração desse ano. Você coloque o seu coração e a sua alma nisso e me acompanhe nesta hora através das palavras que serão ditas a seguir. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela graça da vida e pelo dom da ressurreição em Cristo Jesus. Nós te damos graças pelo corpo maravilhoso que o Senhor nos deu. Te damos graças porque muitos chegaram até aqui lutando a Deus com o seu próprio organismo em busca de saúde, mas sabemos que a razão última de toda e qualquer restauração, não apenas da alma, mas também do corpo, vem do Senhor a seu tempo e de acordo com a tua soberana vontade.
Nós te damos graças porque aqui estamos com vida, com saúde. Estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, louvando-te pelo ar que nós respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu lindo que nos cobre, que continua lindo, mesmo a despeito de tantas lutas que os seres humanos têm vivido nestes últimos tempos. Nós te damos graças pelo dom do teu Santo Espírito, que um dia nos selou como obra da tua graça. Te damos graças por aquilo que há de vir, pela ressurreição em Cristo e pela herança eterna do teu reino. É maravilhoso, Senhor, saber que, ainda que tenhamos vivido um ano difícil e que muitos choraram, que a tua igreja chorou muitas vezes com aqueles que choram, é maravilhoso saber que em ti, ó Deus, nós somos consolados. É maravilhoso saber, ó Deus, que no ano de muitas dificuldades, crises financeiras, os humildes foram e ainda serão exaltados, e que os mansos herdarão a terra. Nós te damos graças, ó Deus, pela paz que certamente virá depois das aflições, das lutas e das guerras. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua igreja. Te damos graças, Senhor, pelo dom da fé, que nos reconcilia com a tua justiça e nos permite, ó Deus, que tenhamos forças, compreensão e lucidez para que, através desta mesma graça, possamos agora te agradecer. Aceita agora, Senhor, a nossa dedicação integral a ti, assim como tu aceitaste neste ano que está findando. Aceita, ó Deus, para o ano que há de se iniciar em instantes. Fica conosco, Senhor, porque tu és um Deus eterno, todo-poderoso. Em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria agora, depois desse momento de oração, convido a todos a louvarem e adorarem ao Senhor com um hino de consagração que fala sobre a igreja. A igreja está firmada. Sim, nós caminhamos para o ano de 2021 como igreja, firmados na pedra fundamental da nossa comunidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amor.
Convido a todos para que façamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. E após esta oração, nós estaremos sendo despedidos deste culto através da bênção que será impetrada pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor para o novo ano que está chegando. Oremos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, durante toda a nossa vida e durante o novo ano que recebemos pela graça de Deus. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto e chegamos ao final do ano de 2020. Em meu nome e no nome de toda a minha família, eu quero desejar a todos os irmãos e irmãs, a todas as famílias da nossa querida igreja, a primeira IPI de Osasco, e também a todas as famílias de todos os lugares do nosso país que têm nos acompanhado nesse momento em que temos as nossas transmissões sendo feitas de modo virtual. Eu quero desejar um abençoado ano de 2021, um ano repleto de bênçãos, felicidades, com muita saúde, vida e paz a todos. Que Deus os abençoe. Quando a gente termina o culto de passagem de ano lá no templo, a gente sempre se abraça. Eu gostaria de desejar que todos nós nos sintamos abraçados efetivamente em Cristo Jesus. Que tenhamos alegria, saúde, paz, pela graça de Deus, no ano de 2021. Amém. Amém.